Graça e paz, líderes de célula da Igreja Central. Vamos para mais um estudo. O estudo de hoje, o título da mensagem que foi pregada pelo pastor Fábio nesse último domingo é Conhecido no Inferno. E o texto base está em Atos, capítulo 19, dos versos 11 a 20. Você vai poder ler o texto com a sua célula. Mas a grande ideia aqui desse estudo, e eu já quero começar dizendo isso para você, líder, é que você encoraje os seus liderados a realmente buscar inspiração, encorajamento na vida do apóstolo Paulo, nesse texto que é um texto tão precioso. O nosso estudo começa com uma citação de Leonard Ravenhill, que é um pastor e teólogo do século passado. Ele diz que o apóstolo Paulo era conhecido no inferno, e enquanto ele viveu, o inferno não teve paz. A grande ideia desse texto é que o nome de apóstolo Paulo foi atrelado ao de Jesus. Ou seja, Paulo, ele, por conta de sua vida, por conta dessa rendição ao Senhor, por conta desta glória que ele rendia ao Pai e por conta daquilo, de como Deus o usava como instrumento poderoso que manifestava a glória de Deus, ele era extremamente conhecido no inferno. E isso é algo que nós precisamos também pegar inspiração, né? A primeira verdade do texto, primeira verdade aqui do estudo, é que Paulo ele era conhecido no inferno, pois Deus usava a sua vida para realizar milagres extraordinários. E aqui eu quero deixar já uma pergunta para você trabalhar com a sua célula. A pergunta é, na sua opinião, por que Deus realiza milagres e sinais? A ideia aqui, líder, é você trabalhar justamente o sentido dos milagres. Qual é esse sentido? Os milagres, eles apontam para a nova criação de Jesus. Como assim? A ideia é a seguinte, nós estamos no mundo caído, Deus manifesta o seu poder em nosso meio, mas ele não manifesta só porque sim, só para manifestar, só para mostrar que ele tem poder. Não. Quando Jesus realizava um milagre, ou realizava através dos apóstolos, esse milagre ele tinha uma função, que era glorificar a Deus, mas também apontar para a nova criação. O que é a nova criação? A nova criação é o plano escatológico de Deus, é o plano, vamos dizer assim, final do Senhor, aonde Deus nos colocará para habitar em novos céus e nova terra, nessa nova criação. Então os milagres apontam para esse novo céus e nova terra, para essa nova criação. E Paulo, então, ele vivia isso. Então ele era conhecido no inferno justamente porque Deus usava a sua vida para realizar esses sinais, essas maravilhas. Então você vai poder perguntar isso para a célula, ouvir um pouquinho deles e ministrar sobre esse projeto de Deus para a nossa vida. É interessante que o texto mostra que os lençóis, os aventais que Paulo usava, que tinham seu suor, eles eram levados para pessoas enfermas e elas eram curadas. E no domingo nós vimos que Deus permitiu que isso acontecesse porque aquele povo, ele estava acostumado a essas práticas mais de idolatria. Então Deus permite que esse tipo de coisa aconteça, não para que a glória seja dada a Paulo, mas para que esse povo fosse impactado pelos sinais e maravilhas que Deus estava realizando através da vida de Paulo. A ideia aqui que você precisa também trabalhar com a sua célula é que Deus usa pessoas para manifestar a sua glória e que Deus capacita as pessoas que Ele chama. Então esse primeiro ponto já vem para nos encorajar a colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor e pedir para que Ele nos use também de forma poderosa para que a glória dele seja manifesta. O segundo ponto é, pois os efésios temeram a Deus e o nome de Jesus foi engrandecido na cidade. A pergunta aqui é, como o princípio de render glória a Deus pode nos ajudar a crescer em maturidade espiritual? E aqui você vai poder trabalhar com o pessoal, né? A ideia de você glorificar a Deus ajuda no crescimento espiritual, na maturidade espiritual, porque você vai ver Deus usando a sua vida de forma poderosa e você não vai chamar para si, igual Paulo também não faz. Paulo, ele entendia que Deus não divide sua glória com ninguém. Paulo entendia esse princípio, entendia quem ele era no plano do Senhor, ou seja, ele vive esse princípio e ele rende glória a Deus, ou seja, Paulo sabia quem ele era em Deus e não buscou para si nada além da graça de Deus. Ou seja, Paulo, ele sofreu muito na caminhada dele, se você for ver a história de Paulo como um todo. Ele sofreu naufrágio, ele sofreu punições, ele sofreu 40 chibatas menos uma, né? Foi apedrejado até mesmo para a glória de Jesus, por conta da propagação do nome de Jesus.
mas ele entendia que esse era o papel dele e ele rendia glória a Deus. Tem uma frase de John Piper que foi citada também no domingo que fala: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Deus amou o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele manifestava o seu poder através da vida do apóstolo Paulo, e os frutos do apóstolo Paulo eram frutos espirituais eternos. E aqui é a grande sacada para o próximo ponto. O próximo ponto é: pois os efésios creram e confessaram suas obras e a palavra de Deus prevaleceu. E a pergunta faz esse link com o que foi dito anteriormente. A pergunta é a seguinte: será que como cristãos nós temos valorizado os frutos espirituais? Ou será que temos buscado apenas o sucesso aos olhos dos homens? Essa é uma pergunta bem provocativa e a ideia é você incutir isso no coração dos seus liderados. Poxa, será que eu tenho vivido buscando apenas o sucesso nesta terra, nesta vida, nessa passagem que nós temos aqui? Ou será que eu tenho buscado frutos eternos, espirituais em Deus? E foi exatamente o que Paulo experimentou, né? O mover de Deus na vida dele, e o povo de Éfeso creu e confessou os seus pecados, confessaram as suas obras más, e a palavra de Deus prevaleceu e foi divulgada por toda a cidade. Paulo ele era conhecido no inferno justamente por isso, porque ele foi usado poderosamente pelo Senhor. Essa é a ideia, é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós somos chamados para ser instrumento consagrado ao Senhor. Por isso que eu e você possamos ser encorajados pela vida do apóstolo Paulo. Eu quero ler a conclusão diz: somos chamados a nos inspirar na vida de apóstolo Paulo, um homem que viveu totalmente para a glória de Deus, que escolheu perder sua vida para ganhar o galardão eterno no Senhor. E a gente acaba aqui a célula com uma pergunta: imagina só se todos nós, da mesma forma que Paulo, fôssemos conhecidos no inferno. Como será que a igreja central estaria? Como será que a sua célula estaria? Como será que a nossa vida estaria? Se todos nós vivêssemos dessa forma e buscássemos esses frutos espirituais eternos do Senhor. Que Deus nos ajude nessa jornada. Amém? Para você que é líder, para que a sua liderança possa subir a novos patamares. Eu quero deixar para você a indicação de um texto bíblico que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 22, do 10, versículo 10, né, até o 23, 11. Eu não vou ler aqui porque é muito extenso, mas basicamente ali você vai ver a história de uma mulher chamada Atalia, de um homem chamado Joiada e de uma criança que depois se torna rei chamado Joás. Nessa história nós vemos toda a descendência do antigo rei Acasias sendo dizimada. E Atalia, essa mulher, ela toma o trono para si. Diante de tantas mortes, uma pessoa salva esse descendente do rei chamado Joás, que era uma criança. Anos depois, Joiada, sacerdote, ele chama outros homens do reino de Judá e ele apresenta essa criança agora numa idade um pouco maior para assumir o trono. Atalia então percebe essa revolta, né, essa revolução, ela perde o trono e Joás assume esse lugar. Mas Joiada, sacerdote, se torna esse líder que conduz Joás. Joiada era um homem reto aos olhos do Senhor, era um homem que influenciou positivamente todo Judá. E o povo seguia, né, os preceitos do Senhor através dessa liderança. Joiada foi um homem com princípios, um líder influenciador, um líder que impactou a vida de Joás e que impactou a vida de toda uma geração, de todo um povo. Porém, após a morte de Joiada, nós vemos que alguns líderes do povo de Judá procuraram o rei e nós já temos outra figura. Joás se mostra como um líder fraco, um líder que foi totalmente influenciado por ideias que vieram de corações humanos corrompidos e que influenciaram esse líder. Ou seja, Joás, quando Joiada não está mais presente, se apresenta como esse líder fraco e cai na ladainha de um povo que não estava ouvindo a voz do Senhor. E o problema é que Joás segue por esse caminho de morte, faz aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor e chega ao ponto de mandar matar Zacarias, que era filho de Joiada. E Zacarias fala que Deus iria se lembrar disso, porque Joás não poupou nem o filho de Joiada, que foi o homem que o salvou, o homem que o colocou ali no trono.
E realmente é o que acontece. Deus permite que um exército de sírios, que o texto fala que não era nem um exército tão grande, destrua todo aquele povo. E qual que é a lição que eu quero deixar para você aqui, líder? É a importância de você ser um líder influenciador e que segue os princípios de Deus. Nós temos em Joiada esse homem. Enquanto Joiada esteve ali, esse líder influenciador, esse homem com princípios, reto aos olhos do Senhor, o povo prosperou, a geração foi impactada positivamente. Deus guardou aquele povo, guardou até mesmo aquele rei, que era um líder fraco. Mas quando um líder que não era um líder que tinha os princípios fundamentados no Senhor, mas sim nas opiniões humanas, quando esse líder, que era um líder muito mais fraco, assume, um líder que não assumiu esse papel da forma correta, quando ele fica ali sozinho, vamos dizer assim, então todo o povo perece, porque esse líder ele não quer ouvir a voz de Deus. Esse líder quis ouvir a sabedoria humana e o povo todo perece por isso. A dica hoje para você, líder, é: primeiro, procure ser um líder influenciador para o bem. Segundo, seja um líder que guarda os princípios e valores do Senhor, da palavra de Deus, e busque direcionamento no Senhor para realizar aquilo que é agradável aos olhos dele. E terceiro, lembre-se do dano, do prejuízo que um líder que não segue esses valores que eu disse agora atrás gera para muitas e muitas pessoas. Que possamos ser guardados por Deus nessa jornada tão séria de liderança e que possamos influenciar toda uma geração para o bem, para a honra e glória de Deus. Deus abençoe, até a próxima, valeu!